Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de teorema do impulso e sistema isolado. Então vamos começar. Então, teorema do impulso, né? Então, quando a gente aplica várias forças, ou quando são aplicadas várias forças sobre um corpo, a gente tem o que a gente chama de força resultante, certo? Então, o que é o impulso de uma força resultante? Ou melhor, como a gente poderia calcular o impulso de uma força resultante num determinado intervalo de tempo? Então, o impulso de forças resultantes sobre um determinado sistema, sobre um determinado corpo, num determinado intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento no referido intervalo de tempo. Então, eu posso dizer que o impulso de forças resultantes, então, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma variação de qualquer grandeza física, vamos lembrar que é a grandeza final menos a grandeza inicial, certo? E aí a gente pode representar em termos de vetores, que é da forma que eu representei aqui em cima, ou quando for utilizar para calcular o que seria o módulo, a gente pode colocar dessa maneira que está aqui embaixo mesmo, sem colocar as setinhas que representam o que seria vetores. Ok? Bom, vamos fazer um exemplo, que isso aqui é tranquilo. Vamos fazer um exemplo dessa situação aqui. Olha. Um móvel de massa 3 kg em movimento retilíneo varia sua velocidade de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo em um determinado intervalo de tempo. Qual o valor do impulso da força resultante sobre o corpo? Olha bem, gente. O que fez a velocidade dessa massa de 3 kg passar de 5 para 15 metros por segundo? É um impulso, tá? É um impulso. É um impulso que, na verdade, pode ter sido feito por várias forças. Então, por isso que está dito aqui que é o impulso de uma força resultante. É óbvio que essa força resultante pode ser uma única força também, tá? Mas toda vez que a gente falar de impulso de força resultante, eu posso dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Que é o que a gente chama de teorema do impulso. Então vamos lá. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos inicial. Então impulso é igual. Vamos lembrar que a massa do corpo é 3 kg. E vamos lembrar que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, qual é a quantidade de movimento final? É a massa 3 vezes a velocidade final. Ó. Então, 3 vezes 15. Menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa 3 vezes a velocidade inicial, que é 5. Então, eu vou ter 3 vezes 15, 45. 3 vezes 5, 15. Logo, qual é o impulso aplicado sobre o corpo aqui para variar sua velocidade de 5 para 15 metros por segundo? 30 newtons vezes segundos. Vamos lá, olha. Um tenista rebate uma bola com a raquete, conforme mostra a figura aqui. Então a bola veio, né, a bola veio dessa direção aqui, ó. Bateu na raquete e subiu. Foi isso que fez. Ela veio aqui e subiu. Certo? Seja VI, tá? VI, a velocidade inicial. A velocidade, no caso, que na horizontal para a esquerda. Né? Então, VI é a velocidade inicial da bola, né, antes do choque contra a raquete. E VF é a velocidade final. Então, VF na vertical para cima. Tá? Então, VF é a velocidade após o choque. Escolha, dentre as opções abaixo, aquela que melhor representa o impulso sofrido pela bola. Qual dessas alternativas, A, B, C ou D, queria representar melhor o impulso aplicado sobre a bola? Bom, gente, vamos lembrar. O impulso aqui é a quantidade de movimento final menos inicial. Se fizer o que essa fórmula tem a ver com isso? Vamos lembrar que impulso é uma grandeza vetorial.
É a diferença de duas grandezas vetoriais, que é a quantidade de movimento final menos a inicial. Vamos lá. A quantidade de movimento inicial é em função da velocidade inicial e a final em função da final. Então, qual é o sentido da quantidade de movimento inicial, que é uma grandeza vetorial? O mesmo sentido da velocidade. Qual é o sentido da quantidade de movimento final? É o mesmo da velocidade. Na verdade, mesmo sentido e mesma direção também. Tá? Como o impulso é a quantidade de movimento final menos inicial, então vamos lá, olha. Eles não fazem entre si ângulo de 90 graus, se a gente for analisar, ó, um na horizontal e outro na vertical. Não é quantidade de movimento final menos inicial. Aqui, olha, aqui eu vou ter a quantidade de movimento final em função da velocidade final. Mesma direção e mesmo sentido. Menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, tá? Quantidade de movimento inicial é representada pela, no caso vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, né, da velocidade inicial. Como a velocidade inicial é para a esquerda, menos a quantidade de movimento, menos a velocidade é para a direita. Então a gente inverte o vetor velocidade, que a gente está invertendo também o vetor quantidade de movimento. Então aí eu vou ter, ó, impulso seria quantidade de movimento, que é mais, né? Menos a quantidade de movimento inicial. Então, final menos inicial. Certo? É igual a gente fazia na soma e diferença de vetores. Mesma coisa. E aí, agora, eu utilizo a regra do polígono, né? Aí é só fechar a figura aqui, olha, que a gente tem o que seria a direção e o sentido do impulso, que no caso a resposta é a letra C. Ok? Bom, vamos então agora falar de sistema isolado de força. Então, se a gente considerar um sistema formado por dois corpos, corpo A e corpo B, eles se colidem. Colidiram aqui, então um estava movimentando para cá e o outro para cá e se colidiram, certo? Então eu tenho várias forças aplicadas ali, eu tenho peso, eu tenho normal, né? São forças externas, tá? Durante o processo da ação ali do choque, né? Da colisão, ok? Eu vou desprezar qualquer tipo de atrito aqui, tá? E se eu considerar também o momento do choque, o intervalo desse processo do choque em si, da colisão, é tão pequeno que, no caso, eu posso desprezar a força de atrito nesse momento, porque o intervalo de tempo é muito pequeno, né? Então, olha bem. Se eu for analisar, então, o peso e a normal que vão se manter no corpo durante todo o momento, vamos lembrar que o movimento aqui é num plano horizontal, olha o que acontece aqui. Essas forças se anulam. Tá? Então eu posso dizer que a resultante no momento desse choque, da interação do corpo A e B, é nula. Certo? Então no momento da interação, que seria o choque aqui, a força resultante é nula. Então, durante a interação do corpo A com o corpo B, né, as forças externas aplicadas são nulas. Mas existe alguma força ali, além da força externa? Sim, a força que A exerce em B e que B exerce em A. É questão da ação e reação. Mas são forças internas, tá? São forças internas. São elas que vão fazer com que, por exemplo, ao final do choque, de repente, eles invertam o sentido. Cada um vai para um sentido. No caso, o A que ia para a direita passa para a esquerda, o B que ia para a esquerda passa aí para a direita, por conta da ação entre A e B, mas são forças internas, tá? São forças internas. As forças externas, suas resultantes seriam nulas, ok? Então, o que a gente pode chamar de sistema isolado? Então, sistema isolado, o nome já diz, sistema isolado de alguma coisa, de quê? De forças externas. Então, as forças externas, no caso,
quando somadas, são nulas, tá? Então, a resultante atuante sobre A e B são as forças internas, ou seja, a força que A exerce em B ou que B exerce em A. São, no caso, as forças internas, a resultante aqui. Isso é um sistema isolado de forças externas, porque existem, no caso aqui, forças internas. Na verdade, não é que não tenha, não é que não tenha, na verdade, forças externas, é porque a resultante das externas, das forças externas, são nulas, certo? Então a resultante das forças seriam, no caso, as forças internas. Isso é um sistema isolado, certo? Então, nos sistemas isolados, as forças externas existem, né? Mas suas intensidades são muito pequenas ou, no caso, nulas. São muito pequenas, aí eu posso considerar desprezíveis ou são nulas, tá? Quando se comparados, no caso, as forças internas, elas são praticamente desprezíveis, né? Para que eu tenha um sistema isolado, certo? Então, observa que quando eu tenho, por exemplo, explosões, disparos, choques, eu tenho forças internas muito intensas, né? Muito intensas. Por mais que eu tenha, no caso, forças externas, por elas serem às vezes muito pequenas, elas podem ser desprezíveis aí no caso, tá? Então observa, explosões, né? Explosões, o disparo de um tiro de canhão, o choque da bola no rosto do indivíduo aqui, né? Então, observa que eu posso considerar essas três situações como sistemas isolados, tá? Por quê? Toda vez que o intervalo de tempo, tá, da interação entre os corpos, ou mesmo que tenha interação externa, mesmo que tenha ação de força externa, for muito pequeno, eu tenho um sistema isolado, tá? Então, a explosão é uma interação muito rápida, é uma concentração de força muito grande no intervalo de tempo muito pequeno. A mesma coisa o disparo aqui. O choque aqui da bola, por exemplo, o tempo de duração aqui é muito pequeno. Então, a gente pode considerar essas situações aqui como sistemas isolados, tá? Então, as forças externas, no caso, podem existir, mas como no caso o intervalo de tempo é muito pequeno, eu vou ter, no caso, o que a gente chama de impulso basicamente ou praticamente nulo, se eu considerar as forças externas, quando eu tenho o quê? Os sistemas, no caso, isolados. Então vamos lá, olha. Se as forças resultantes externas forem nulas, o que vai acontecer? Se a força resultante externa for nula, eu vou ter o quê? O impulso igual a zero. Agora presta atenção. Mesmo que eu tenha uma força resultante externa, que não seja nula, mas se o intervalo de tempo for muito pequeno, se for muito pequeno mesmo a interação, é o caso da explosão que eu citei. A interação com forças externas dura muito pouco, porque aquilo acontece muito rapidamente. O que acontece? O impulso também vai ser nulo. Não só a força resultante sendo nula. Ela pode até existir, mas se o intervalo de tempo for muito pequeno, o que importa no caso para nós aqui é que o impulso externo seja nulo. Tá? E aí, vamos analisar através do teorema do impulso. Ó. Impulso é a quantidade de movimento final menos inicial, né? Se eu tenho um sistema isolado, vamos lembrar que o impulso é nulo. Impulso é resultante de ações externas, né? E aí, vamos lá. Se o impulso é nulo, o que acontece? O I é igual a zero, o QI passa para o lado esquerdo da igualdade positivo. Então, eu posso dizer que QI é igual a QF, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, toda vez que eu tiver, no caso, impulso externo nulo, ou seja, quando eu tiver força resultante externa nula, ou quando a ação das forças externas, mesmo não sendo nulas, durarem um intervalo de tempo muito curto, um intervalo de tempo muito pequeno.
tá? E aí, quando isso acontece, eu tenho um sistema isolado. No sistema isolado, a quantidade de movimento que se tinha antes do processo vai ser igual à quantidade de movimento ao final do processo. Mas que processo? Por exemplo, a explosão, o disparo do canhão, né? O choque da bola com o rosto do jogador. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser igual a final. Bom, então, a quantidade de movimento no sistema de corpos isolados, as forças externas, isolado de forças externas é constante, né? Então a quantidade de movimento, né, de sistemas isolados de força externa é constante. Como constante? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então vamos um exemplo, para entender melhor isso. Ó. Um jogador de bilhar dá uma tacada numa bola e imprime nela uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos lembrar que bilhar é sinuca, né, gente? A bola atinge outra que estava parada. Então, ó, observa que uma bola tinha velocidade de 10 metros por segundo e a outra estava parada, quer dizer, velocidade zero. Após o choque, ambas movem-se juntas. Então, as bolas passam a mover juntas. Ou seja, com a mesma velocidade. Porque se elas movem juntas, é óbvio que elas vão ter a mesma velocidade. Considerando que cada bola tem a massa de 0,4 kg, se a gente está falando de bola de sinuca, elas têm a mesma massa, no caso 0,4 kg, que é 400 gramas, mas a gente vai utilizar aqui quilograma, tá? Com que velocidade vão se movimentar após o choque? Quer dizer, elas se movimentam juntas, com a mesma velocidade. Qual é essa velocidade? Então, observa, ó, antes do choque, no caso eu tenho a velocidade de uma bola, que eu vou chamar de bola 1, né? V1. A 2 está parada, então ela está em repouso. Depois do choque, elas passam a mover juntas, olha. Então, o que acontece? Quando eu pensar no sistema, o que é o sistema? Bola 1 e bola 2. Eu vou considerar esse sistema bola 1 e 2 isolado. Então, posso dizer que as quantidades de movimento desse sistema antes do choque é igual ao final do choque. Certo? Bom, e aí como é que a gente vai calcular isso? Vamos pensar. Antes do choque, é só a bola 1 que está em movimento. Então é a massa dela vezes a velocidade dela. Por quê? Porque a 2 está em repouso. A quantidade de movimento dela é zero. Então o que eu tenho antes do choque é só mesmo a quantidade de movimento da bola 1. Porque a 2, como eu falei, está em repouso. Como elas passam a mover juntas, é como se eu tivesse uma única massa para o sistema. É M1 mais M2, elas estão juntas e obviamente tem uma mesma velocidade. Tá? Então, o que vai ser a quantidade de movimento final? É a soma das duas massas, que vai ser a massa total, vezes a velocidade que elas vão ter. Tá? Que vai ter a mesma quantidade de movimento antes do choque. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha bem, a quantidade de movimento antes do choque é 0,4 vezes 10. E após o choque vai ser o que? 0,4 mais 0,4 vezes V. Olha o que vai acontecer. 0,8V é igual a 4, né, que é 0,4 vezes 10. E quanto que vai dar aqui? Olha, 4 dividido por 0,8 não é 5? Então, observa que a velocidade das duas juntas é a metade da velocidade que, no caso, a 1 tinha antes do choque. Por quê? Porque eu dobrei a massa. Observa que a massa dobrou. Se a quantidade de movimento conservou, o que aconteceu com a velocidade? Caiu pela metade. É a lógica, né? É a lógica disso. Vamos para mais um exemplo. Um canhão de massa 600 kg encontrava-se em repouso sobre uma superfície horizontal, com a qual o atrito é desprezível. Quer dizer, o atrito do canhão com a superfície é desprezível. Em um determinado instante, o canhão disparou um projétil de massa 2 kg, que saiu com velocidade de 360 metros por segundo.
na direção horizontal. Em consequência do disparo, o canhão recuou. Vamos pensar que o atrito é desprezível entre o canhão e o piso, então ele recuou. Quando eu digo desprezível, é porque ele é muito pequeno, tá, gente? Na prática existe, tá, o atrito. Então, em consequência do disparo, o canhão então recuou, como eu falei, né? Com que velocidade o canhão recuou? Essa que é a pergunta. Então, aconteceu isso aqui, gente, ó. Antes do disparo e depois do disparo. Então, vamos pensar. Antes do disparo, qual é a velocidade do canhão? Ele não estava em repouso? Então, a velocidade dele é 0. Significa o seguinte, a quantidade de movimento antes do disparo é 0. Tá? Como esse disparo acontece muito rapidamente, uma coisa quase que instantânea, a partir do momento que há a interação das forças ali, a quantidade de movimento conserva. Então a quantidade de movimento final é 0 também. Mas a quantidade de movimento que eu falo do sistema, o antes e o depois. Certo? Então a quantidade de movimento após e antes é o mesmo. Por quê? Porque eu tenho aqui um sistema isolado. Aí você vai dizer, mas poxa, mas tanto o canhão que recuou, porque o canhão recuou, a velocidade do canhão, ele recuou, e o projétil, eles estão em movimento, como é que a quantidade de movimento pode ser 0? Vamos lembrar que a gente está falando de vetores. Observe que eu tenho uma quantidade de movimento para a esquerda na horizontal e uma quantidade de movimento para a direita na horizontal. Quando eu somo essas duas quantidades de movimento, a quantidade de movimento do sistema anula, torna-se 0. Então, por isso que a quantidade de movimento do sistema conserva. Tá? Então, vamos lá. Quantidade de movimento, por exemplo, após o choque, ou melhor, após o disparo, né, seria a massa da bala, né, a bala que seria o projétil, vezes a velocidade que ela adquiriu. Observa que tem um linhazinho aqui, ó, esse linha. Toda vez que a gente for representar a velocidade depois de um disparo, depois de uma explosão, depois de um choque, a gente coloca um linhazinho, igual está aqui. Então, a massa da bala, que é a massa do projétil, vezes a velocidade dela após o choque, mais a massa do canhão, vezes a velocidade dele após o choque, é a quantidade de movimento após o choque. Após o choque não, após o disparo, né? Antes do disparo, massa da bala, vezes a velocidade dela, mais massa do canhão vezes a velocidade. Mas a gente sabe que isso tudo aqui é 0. A gente sabe que isso aqui tudo é 0, porque estava tudo em repouso. Tá? Então a gente sabe que isso tudo aqui é 0. Beleza, mas a quantidade de movimento depois é 0? Sim, também é 0, mas é 0 por conta da soma das quantidades que vão ter sentidos opostos. Por isso que a quantidade do sistema é 0. Então vamos lá, olha. A massa da bala. Qual é a massa da bala? 2 kg. Com qual velocidade ela sai? Com 360 metros por segundo. Mais a massa do projétil, que é 600, vezes a velocidade dele, que eu não sei. O projétil, no caso aqui, projétil não, o canhão, na verdade, o projétil é 360, né? Então a massa do canhão, que é 600, vezes a velocidade do canhão, que eu não sei qual é. E aí vamos lá, olha. Velocidade 600, velocidade do canhão é igual a 720. E aí eu vou ter, no caso aqui, menos 720, na verdade, né? Porque o 720 passa para o lado esquerdo da igualdade, negativo. Então eu vou ter velocidade do canhão menos 720 dividido por 600, que vai dar menos 1,2 metros por segundo. Você vai dizer assim, mas por que negativo? Porque eu considerei que a velocidade do projétil era positiva. Então, é obviamente que se o canhão vai recuar, a velocidade dele tem que ser negativa. Se eu considerasse a velocidade do projétil negativa, eu ia achar a velocidade do canhão positiva. Certo? Como eu quero saber qual é a velocidade de recuo do canhão,
Qual é a velocidade de recuo dele? A velocidade de recuo dele é 1,2 metros por segundo. Por quê? Eu não digo que a velocidade de recuo é menos 1,2. A velocidade, no caso de recuo, é o módulo da velocidade, que no caso, módulo de menos 1,2 metros por segundo, 1,2 metros por segundo.